Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Nós estamos começando mais um Baú de Votum e toda semana, você já sabe, a gente traz um convidado cuja família fez parte da história. E hoje eu estou com uma convidada que demorou para vir, demorou para aceitar, mas hoje ela veio. E a família tem uma história ligada ao Votuporanga aqui, né, praticamente do início. Mirtz Pignatari, muito obrigado por ter aceito. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui e eu espero que agrade. Não, claro que protelei mesmo, protelei. Não, mas eu entendo. Tive que falar com fui falar com os meus primos e tenho vários compromissos lá no Centro Emmanuel, né? Agora a gente está de férias lá, então eu vim aqui. É vovó, cuidadora. Vovó também, babá de vovó da última hora, da primeira hora, o que eu não dispenso nunca. Claro, mas tá bom, o importante é que você veio. Bom, Mendes, vamos começar, como eu sempre digo, do início. Isso. O teu pai, ele veio para cá sozinho, ele veio junto com o Miguel, como foi o seu domingo? Vou começar do começo, sim. Meu bisavô, Domênico, era imigrante italiano. Ele morava em Itápolis. Tinha 5 filhos. E esses 5 filhos, eles acabaram se espalhando aqui na região. Então, o meu avô ficou em Taquaritinga, porque ele casou com a minha avó, né, que a família morava lá. Eles vieram da Alemanha. Meu outro bisavô era alemão, veio para Taquaritinga. A família dela morava lá, ele ficou lá. Os outros vieram, eu penso assim, que eles vieram seguindo a linha do trem, que era o que tinha Entendi. Naquela época, né? Eles vieram, 2 ficaram em Rio Preto, esses familiares ainda moram lá, a tia Catarina e o tio Antônio. O outro, tio Emílio, ficou em Ipiguá, ainda temos os parentes lá, e o meu tio Nicola veio para cá, né? Meu tio Nicola era pedreiro. Mas o seu avô, o pai, Meu avô ele veio da onde? O meu avô... O pai do Domingos. Veio de Taquaritinga. Não, mas ele nasceu... Ele ficou morando lá, em Taquaritinga. Agora o teu Meu bisavô que veio da Itália. Que veio da Domênico, Itália. Veio da Domênico Itália. veio da Itália. Veio da Entendi. Itália. E aí o Francisco ficou morando em Taquaritinga e os outros vieram para cá, para a região. O tio Nicola veio para cá, ele era pedreiro. Mas acontece que logo depois, o meu avô, como ele mesmo se intitulava, ele era chofer de praça, ou seja, taxista. Ele é chofer de praça e ele foi atropelado pelo trem com o carro, levando um médico para atender. Não sei qual foi a circunstância que ele foi atropelado por um trem, né? E ninguém morreu, mas o meu avô ficou muito mal, ficou em coma e demorou para se recuperar. Isso onde? Em Taquaritinga. Em Taquaritinga ainda. Ainda em Taquaritinga, né? E o meu pai tinha 12 anos. E ele foi sustentar a família já. Minha avó foi lavar roupa e o meu pai foi trabalhar na relojoaria do padrinho dele em Taquaritinga, do Pônzio, relojoaria Pônzio. Foi aí que tudo começou para o meu pai, né? Porque foi lá que ele aprendeu tudo que ele fez, trouxe depois para cá, né? E aí, como esse meu tio Nicola morava aqui, e lá em Taquaritinga, a função do meu pai era consertar relógio, aqueles relógios de máquina. Sim. Maravilhoso, eu amo ver aquilo. Eu cresci vendo aquelas coisinhas pequenas funcionar. Aqueles relógios de bolso. De bolso, de pulso, que era de dar corda. Sim. Tinha aquele monte de rodinha. Olha, aqueles relógios para a gente ver assim, eu acho uma visão maravilhosa. Eu lembro que a gente falava assim, o relógio tem não sei quantos rubis. Tinha 17 rubis, tiçou 17 rubis. Eu não sei por que esse rubi era tão importante. Então, eu também não sei, era lá da máquina. E aí, esse meu tio Nicola convidou o meu pai para vir para cá, porque aqui não tinha nada, ninguém quem consertasse relógio. Meu pai lá era funcionário. Então, meu tio Nicola ajudou meu pai a montar uma oficinazinha muito pequena de conserto de relógio. Você lembra o ano ou não? Mais ou menos. Olha, 1947, por aí, Quer dizer, 48. O tinha 10 anos. 10 ou 11 anos, né? E meu tio Nicola veio antes.
E o meu primo Clécio, não sei se você conhece, Clécio. veio já moleque trabalhar com o meu pai. Como que o Clécio é teu primo? Ele é filho... Filho do tio Nicola. Ele é primo do meu pai. Primo primeiro grau do meu pai. Que trabalhou a vida inteira na joia. Criança, ele começou a trabalhar com meu pai aqui em Votuporanga e meu pai ficou morando no tio Nicola. Por isso que eu até avisei, falei, eu tenho que falar começando do tio Nicola, porque o tio Nicola e o meu avô, eles eram inseparáveis. Então eu penso que o tio Nicola ficou arrumando alguma coisa de trazer meu avô para cá. Como realmente depois o meu avô veio, né? Agora, o seu tio Nicola, ele veio e já montou a oficina? Não, ele veio trabalhar de pedreiro. Ele veio... é verdade, ele veio trabalhar de Como não pedreiro. tinha a oficina, ele então montou um quadradinho, uma mesa e umas ferramentas. Coisa bem rústica. Bem rústica, para o meu pai e o Clécio começarem a trabalhar nisso, que era uma coisa que não tinha aqui em Votuporanga, né? Mas o Clécio é mais novo que teu pai, né? Ele é. O Clécio tem uns 83 anos, mais ou menos. Mas ele começou criança lá, trabalhando, e ficou lá o tempo que ele quis. Ele ainda vai lá até hoje, né? E gozado, né? Só fazendo um recorte. A joia teve funcionários... Seu Oliano também aprendeu a consertar relógio com meu pai, porque depois, meu pai morando aqui, ele também percebeu que aqui não tinha quem fizesse óculos. Entendi. Então, ele, com muito sacrifício ali, já sozinho, ele montou uma ótica que chamava Santa Rita de Cássia. Que a Santa Rita, eu não sei se ela é a santa dos endividados ou dos desvalidos, é um desses dois. Tinha lá um nicho com a santinha, ainda tem guardado ali. Ele montou essa ótica e de cada 2 vezes por mês ou 1 vez por mês, conforme dava, vinha um médico de Catanduva para cá, que meu pai trazia de trem, receitava, e aí meu pai encomendava as lentes em Catanduva e vinham para cá e então, ele montava. Esse médico fazia uma espécie de um plantão médico. Um plantão. Ele vinha aqui, atendia e ia embora. Meu pai pegava as receitas, fazia os óculos, encomendava as lentes em Catanduva, as lentes eram de vidro, né? Eu lembro direitinho, conversando com o Clécio esses dias, eu me lembro disso. A lente era de vidro, né? Então, hoje é tudo automatizado, né? Você põe aqui e pega lá. Mas era de vidro, então a lente chegava, eles pegavam a lente e mediam o tamanho da armação escolhida, riscava, né? Depois segurava com o dedo, assim, com um alicate daqueles, não de ponta fina, mas aquela ponta mais larguinha, eles ficavam quebrando aquele vidro. Depois passava no esmeril. Aí montava. E aí o meu pai gostava mais de fazer esse trabalho com lentes, né? A minha mãe montava os óculos. E o Clécio ficou no conserto de relógio, que ele gostava mais, né? Isso foi o começo de tudo, né? Então não pode-se dizer que a joia começou mais com o relógio ou com o óculos. Foi mais ou menos... Foi mais ou menos junto, porque eles foram vendo o que faltava. Meu pai tinha essa experiência do padrinho dele lá em Taquaritinga, né? Então, meu pai, ele tinha uma visão, né? E aí ele foi progredindo, assim. E aí ele já montou na Rua Amazonas ou não? A gente sempre ficou ali onde é hoje a loja 1, que é do lado da Pernambucana. Sim. Nós ficamos... Meu pai montou ali na Rua Amazonas, mas eles moravam numa casa na Rua Paraíba, em frente ao Poço Sonata, que era do Poiane. Sim. Né? Eu nasci ali, naquela casa. E o meu avô morava numa casa que dava na Rua Amazonas, né? O terreno fazia um L, assim, né? E que meu avô veio para cá para montar uma fábrica de bala, logo depois do tio Nicola, que eles eram inseparáveis, bala de chupar, né? Com um sócio. Aí não deu certo, aí o Samuel, o irmão do Clécio, e o meu tio Miguel foram trabalhar nessa fábrica. É uma fábrica que ficava ali na Rua Itacolomi? Não, na Rua Amazonas. Na Rua Amazonas? Na Rua Amazonas, quase na esquina da Paraíba. Sei. Porque era essa casa do meu avô, era um salão, para mim era um salão grande, e eu era pequena, né? Todo azulejado. Depois tinha na esquina a Dona Catarina Galera, né? Zé Galera. E na Paraíba, assim, virando, já era a casa onde meus pais moravam.
Aí não deu certo, eles desmancharam. Aí o tio Miguel foi trabalhar em banco. Meu pai era muito agregador. O Miguel é mais novo. É o mais novo. É o mais novo. É o mais novo. É meu pai, depois a minha tia Maria, o tio Luiz e o tio É o Miguel. Miguel. Mas meu pai era muito agregador, sabe? Conforme ele foi progredindo, ele foi trazendo a família, os irmãos, para trabalhar com ele. Porque eu imagino que depois que ele montou a loja, e já montou Chamando a Joia, depois de nossa Quando ele começou, Santa Rita de Santa Cássia, Rita de Cássia. porque quando ele começou a trazer os relógios, porque até então ele só consertava, Sim. montava óculos. Quando ele começou a fazer as compras, aí que ele pôs o nome A Joia. Tá. É, aí que ele foi, porque aí ele não só consertava, né? Ele vendia. Então ele pôs esse nome com joias e relógios e os Eu presentes. fico imaginando. Foi a primeira loja. em Foi a primeira Votuporanga, loja do ramo, foi. Isso deve ter aumentado rapidamente, né? Porque era a única. E, Era um serviço essencial, né? inclusive, pessoal aqui da Redondeza. Redondeza. Mas ele tinha compadre para todo lá. Tudo que é vilinha tinha um compadre Tinha um dele. compadre dele. Que vi. Mas aí, eu achei interessante esse negócio do médico vir. É. Tudo Demorou. de trem, né? De trem. Aquela Maria Fumaça, Maria aí Fumaça. demorava. Agora, demorou para ter um médico oftalmologista em Votuporanga, né? Eu acho que o primeiro aqui, se eu não me engano, foi o Dr. Elcio. Doutor Elcio. Tinha o Dr. Semeghini em Fernandópolis, né? Tinha, que era Veio famosíssimo. antes, veio antes, né? Mas aqui eu acho, E o doutor Semeghini também atendia aqui. não sei, Provavelmente. eu não sei. Isso eu já não sei. Aí depois veio o Naur. Aí depois vieram os outros, né? Mas eu acho que o primeiro foi o Dr. Elcio, sim, que eu me lembro. Bom, e Aí ele montou essa loja e eu vendia, fazia as compras em São Paulo, tudo. Eles iam para São Paulo de trem. Teve uma época que tinha avião aqui, a Companhia Real. Aí eles iam de avião, do jeito que dava, né? Eu ia em todas, porque eu sou muito roeira. Então, minha avó morava lá em São Paulo, a mãe da minha mãe. Então, eu estava sempre viajando. Cada um que ia para São Paulo, eu tinha até já uma mala que era só minha. Eu ia e voltava para São Paulo com eles todos, né? E aí eu São Paulo era bom cresci com naquela aquilo. época. Eu gosto até hoje. Eu Eu já tenho acho. 2 filhos que moram lá, saíram daqui para estudar, depois saíram aqui de casa para fazer residência lá em São Paulo, que eu que praticamente pus eles para trás e nunca mais voltaram. Tem hora que eu me arrependo, eu falo, para que não deixei eles aqui, né? Mas São Paulo era muito bom. Mas você sobre tava a falando. joia, aí ele foi progredindo, né? Todos os irmãos foram trabalhar com ele, o marido da minha tia Maria, que era primo deles, primeiro grau, a minha avó era irmã da minha avó, né? O tio Joaquim, ele era contador, já pegou a escrita da loja e tal, né? E aí foram progredindo, assim, juntos, né? Depois o tio Luiz montou uma ótica, uma joia lá em Jales, quis mudar lá para Jales, mudou. Mas meu pai era muito agregador da família, tudo. O Clécio ficou. Ô, Mirth, tem uma coisa, nós estávamos falando, né, do Soriano. As empresas antigamente, e a joia, os funcionários ficavam, que eu lembro, Sidney Rezende, Sidney, Clécio, nossa, Soriano, o seu Cido, que ficou até outro dia num joalheiro que ele era muito escondido. Ele não aparecia para nada. Mas ele trabalhou a vida inteira. Aquele que faleceu recentemente foi vereador. O Zezo. O Zezo. O Laércio trabalha até hoje. O Laércio até hoje está lá. Então, quer dizer, ficava, né? Ficam da família, você sabe. O seu Oliano era da família. Para você ter uma ideia, quando ele casou, a minha mãe que costurou o vestido de noiva da Dona Lourdes. Ah, é? E ele meu pai ensinou ele a consertar relógio daquele tamanho enorme, ele ficava todo encolhido. Não, porque ele era meio corcunda depois. Né? Acho que de tanto ficar naquela mesa, né? E eles foram
Meu pai foi padrinho de casamento deles, minha mãe costurou o vestido, e foi uma amizade assim que durou para sempre. Ainda tenho muita afinidade, muito amor pela Dona Lourdes, entendeu? O falecimento do seu Olhando foi um choque assim para a gente, e os filhos dele, tudo, a gente tem uma E eu ligação. lembro que o seu Eliano, ele morava perto de casa. Ele trabalhava de dia na Joia e à noite ele ia para o cinema projetar filmes, né? Projetava filme, e o sogro dele, o seu Roberto, Seu Roberto. Pegava os ingressos. Ficava lá na... Nossa, faz tempo isso, hein? E o seu Roberto, eu lembro, Seu Roberto... ele passava... Podia o tempo estar o jeito que tivesse. Ele estava com um guarda-chuva pendurado no braço, né? Mentira. Mas, Almeida, e o teu pai e a sua mãe, eles se conheceram aqui em Votuporanga? Não, lá em Taquaritinga. Lá em Taquaritinga. Meu pai morava lá. Eles já vieram casados? Eles vieram... Não, meu pai veio antes, 1 ano ou 2 antes, né? Mas já estava noivo. Aí ele voltou para lá, acho que ele se arrumou um pouco aqui, voltou para lá, casou e já veio direto para cá com a minha porque mãe. naquela época tinha que vir casado, né? Tinha, e vim casado. Nem pensar. Não, nem pensar nada. Vamos morar um tempo, Porque se lá- der de casa. Eles eram muito católicos, né? O meu pai, lá em Taquaritinga, tinha, naquela época, os padres, eles gostavam de trazer as crianças para dentro da igreja. Sim. Né? E principalmente a família do meu pai, porque o meu avô ficou semi-inválido, ele demorou para se recuperar, meu pai teve que trabalhar. Isso tudo correu lá na cidade. Então o padre, o que eu esqueci o nome, eu acho que é o Vicente Rufus, se não me engano, acolheu ali na igreja, né? E a família da minha mãe, vinda da Itália, era muito católica. Italiano normalmente é muito católico. Muito católico, né? E eles vieram lá, meu avô de Veneza, minha avó de Verona, ali era um reduto muito forte. Também frequentavam. Meu pai cantava no coro da igreja, ficou amigo do meu tio Paulo. E aí a coisa se deu assim. A família do meu pai, a minha avó, ela não era muito religiosa, porque ela era filha de alemães. E o alemão, ele não é assim, ele é mais... Minha avó não era nada religiosa, só ao outro lado da família. Mas o meu pai cresceu ali na igreja de Taquaritinga, né? Cantando. E conheceu a minha mãe ali, né? Na igreja. Eles se casaram e ele veio para cá. E aqui o teu pai também teve uma vida bastante atuante na igreja, né? Ele deve ter participado daquelas quermesses. Era muito amigo do Frei Arnaldo. Sempre, de todos os outros, mesmo antes do Frei Arnaldo. Ele sempre foi envolvido. Ele era envolvido com tudo, né? Tudo. Tudo ele ia. Mas ele sempre foi muito atuante lá, né? Eu me lembro de um fato, porque essa minha avó Marcela, ela morava com a gente, mãe da minha mãe, e eu que levava ela na igreja. Depois eu me tornei espírita, mas eu continuei levando ela na igreja, porque essa era, eu achava assim, que era a minha obrigação, o meu dever, por amor a ela. Então eu levava, eu sabia tudo da igreja, cantava a ladainha da Nossa Senhora em latim, agora eu esqueci. E tudo. E eu lembro de uma vez, eu não entendi muito bem a história. Eu fui levar minha avó numa procissão, que acho que era a procissão do encontro, que as filhas de Maria saíam de um lado e Jesus saía do outro, os marianos encontravam na matriz. E o Frei estava fazendo um discurso que eu não estava prestando a mínima atenção, né? De repente, o pessoal, os homens lá, os marianos, destruíram tudo o jardim. Tudo, a praça, sabe? Por que isso? Ali em volta da igreja, foram lá pisar, estava fazendo naquela época, né? Não entendi nada, né? Eu cheguei em casa, contei pro meu pai, falei, ai, o padre falou não sei o que eu não escutei, e os marianos foram lá e começaram a destruir todos os canteiros da praça. Meu pai ficou desesperado. Meu Deus! Estava num litígio, acho que com o seu Nabuco e a igreja, para fazer briga. o estacionamento. Isso, foi uma briga feroz. Eu não entendia muito. Eu cheguei contando, porque eu achei aquilo máximo, estava do meu lado. Tive que afastar por causa daqueles ferrinhos e tal, né? Eu cheguei em casa contando novidade. Nossa, meu pai ficou preocupado. Meu Deus, o que vai acontecer? Não sei o quê.
Essa discussão foi Foi famosa, lembra? Eu lembro até o padre e tudo. E eu fiquei até cismada com ele. Uma vez eu estava lá em São Paulo andando, eu estava andando na Brigadeiro, que eu fazia cursinho ali no Objetivo, que era na Paulista, estava descendo a Brigadeiro. Encontrei ele na esquina da igreja lá da Brigadeiro, parado lá, e eu falei, nossa, eu vou atravessar daqui, ele me conhece. Não ia me conhecer. Nossa, que não. Mas é isso. Mas assim, aqueles funcionários que permaneceram lá, né, a gente era como da família mesmo. E cada um que se vai, como Sidney e tudo, a gente sente, sabe? Ainda mais nós, os mais velhos, né? Eu, o Júnior, a Mirley e o Carlão, que também viveu muito lá, a gente sente muito, sim, como eles começaram e ajudaram bastante. Comete, me fala uma coisa. A impressão que eu tenho é que todos vocês, filhos, de uma forma ou de outra, trabalharam na joia, né? Quem menos trabalhou fui eu. É. Eu não dei conta de trabalhar ali. Eu não me ajeitava. O pessoal ri de mim até hoje. Agora o mundo vai rir de mim. Porque foi uma senhora comprar um óculos, eu vendi o óculos, mas não vendi a lente. Aí ela voltou e falou assim, eu comprei o óculos, mas a lente... Cadê a lente? Você não falou nada? Meu pai falou, como você faz isso? Eu falei, ela não pediu a lente. Ele falou, não precisa trabalhar mais aqui, vai fazer outras coisas. Vai trabalhar em outro E eu saí feliz porque não me encaixei lá, né? Os outros, eles tinham, assim, essa facilidade de comércio, né? Uma coisa que eu não tinha e eu não tenho. E até hoje eles têm, né? Eles têm, todos trabalham lá e tocaram para frente, né? Mas eu falando assim do meu pai, eu fiquei pensando, eu fui assim, avaliar o que o meu pai era na frente do tempo dele faz pouco tempo. Eu fui, como eu te falei, meus 2 filhos foram para São Paulo fazer residência ali e ficar. A gente tinha um apartamento na Avenida Angélica. E eu ia sempre passear na Avenida Paulista, uma das primeiras vezes que eu fui para lá. Lá, na Avenida Paulista, no vão do MASP, tinha uma feira de antiguidade. Parece que da pandemia para cá não teve mais a feira. Ah, não? Parece que agora ficam os grupos ativistas lá embaixo. E não Nossa, dá a feira era maravilhosa. Pois é. Primeira vez que eu fui lá, eu achei ali a minha infância. Porque ali eu via aquela caneta piloto tinteiro, com tinteiro. Eu vi o relógio de Tissot, movado, ômega, sabe? Que eu lembro até hoje das propagandas na Rádio Clube. A joia, relógios movado, Tissot, não sei quantos rubis. Isso. Tudo eu vi de novo lá. A louça chinesa, a porcelana inglesa, faqueiro de prata, tudo meu pai vendia, eu conhecia. Ah, o teu pai chegou a vender Tudo aqui, isso, tudo isso aqui, eu conhecia. E ainda eu liguei para o meu irmão, liguei para o Carlão, falei, gente, a nossa infância está aqui nessa feira. Os relógios de parede, aqueles cuco, mesmo os de caixa, né? Sim. Aqueles relógios de pé, né? De tipo torre. Sei. Tudo tinha lá, como antiguidade para vender. Os anéis. Olha, eu ficava horas ali, passeando. Ali era uma maravilha, mesmo, era um deleite. Eu ficava horas ali, porque tinha até meu pai tinha um telescópio. Ah, é? Tinha, achei um telescópio igualzinho lá. Gente, o telescópio do meu pai já, olha aqui, o vô tinha esse telescópio. Ele ficava olhando as estrelas. Então, isso que eu ia falar. E a gente lá, olhar a estrela, olhar nem sei o quê. Teu pai era meio avançado, né? Pelo menos nesse setor. Não, eu acho assim, por exemplo, ele foi um aficionado pela comunicação. Foi. Pela TV. E pela TV. Eram uns loucos, era o seu pai, Massato. e o Henrique Preto. O Henrique Preto. Mas eram esses, né? Seu livro dele era Chirinho. O Aguinaldo. O Aguinaldo, né? O Aguinaldo de Oliveira, eles eram... Mas eu quero contar uma outra história desse negócio do meu pai. Estava uma vez também, há uns tempos atrás, lá em São Paulo, e fui no shopping Iguatemi com a minha filha,
E lá eu vi que tinha uma ilha, assim, no shopping, que tinha um museu da Chanel. Aí eu falei assim, Juliana, vamos ver esse museu da Chanel, que eu adoro as roupas, né? Não tenho nenhuma, mas eu gosto. Eu quero ver lá. Aí eu cheguei lá, tinha uma parte dos perfumes. Eu conhecia todos os frascos do museu. Todos. E tinha usado todos. E eu comecei a conversar. Olha isso, Juliana, esse daqui. Olha esse, olha aquele. A curadora veio falar comigo de onde eu era, que eu conhecia tanto aquilo. Eu falei, minha filha, se eu te falar de onde eu sou, você não vai acreditar. Porque o teu pai vendia. Trazia. Porque ele trazia. E aí... Então, espera um pouquinho, mas... Desculpa, tia. A joia vendia, então... Tudo isso que eu te falei. Vendia louça. Porque eu não tinha talheres. ninguém. Eu acho que a primeira loja de presente, se eu não estou enganada, você me ajuda, era aquela do Luiz Tavares. Meu pai vendia prata de lei, vendia tudo, porque ele não tinha ninguém aqui que tinha isso. E ele achava público para comprar. Sim. Sabe, eu me lembro que eu comprava lá os juízes, os promotores, eles eram tudo fregueses lá. Esses também que iam chegando de fora, né? Eles iam comprar lá. Então, eu demorei para descobrir o tanto que ele era avançado à frente, porque aqui não tinha nem Ele tinha visão, né? Ele tinha visão. Ele tinha visão. E uma outra coisa, ele, como eu te falei, né, ele fechava a loja às 6 horas e ia fazer o programa Caipira na Rádio Clube, das 6 às 8, né, até começar a Hora do Brasil. Lá naquele, chamava Palacete Budim, né, aquele sobradinho, onde é hoje a Mafuz. Onde é uma Que era dos Budim, né? Ali tinha aquela escada. E em cima era a Rádio Clube. Que tinha um auditóriozinho, um palco, as janelas davam para a rua. Isso. A gente ia com ele lá fazer o programa e a gente ficava conversando e ele mandava ficar quieto, eu e o Júnior e tal. Ele ia fazer esse programa, né? E com isso ele ficou conhecido onde pegava a rádio, no sítio, nas cidades vizinhas, sabe? Então, na época do Natal, que a gente estava comentando do Natal, a ceia era na casa da minha avó, né? Minha avó Júlia, na Santa Catarina, onde hoje é a ótica. Minha avó morava já ali. Só que à meia-noite tinha a missa do galo. Começava naquela época meia-noite. E acabava meia-noite e meia por aí. E ele não fechava a loja enquanto a igreja não fechasse. E a gente com fome, com sono na calçada, e vamos, porque também todo mundo tinha que se reunir. Não era esse negócio de criança antes, a mesa era da família inteira reunida. Tanto na minha casa da minha mãe, como lá nas minhas avós. Tinha que esperar até o último chegar, né? E ele falava, não, de repente eu posso vender um anelzinho de rubi, uma correntinha. Enquanto não passava o último da missa do galo ali na porta, ele não fechava. Isso era 1h da manhã? Isso era na hora que a gente ia. Então você vê que ele tinha uma visão à frente, mas ele era também, nessa altura, os meus tios já tinham ido embora, ficava só ele, a gente morava também no fundo, né? Então ele tinha essa visão e também comercial, trabalhava, né? E também trabalhava. Ele não ia lá jantar cedo, ele ficava ali até fechar a igreja. E ainda quando passava o último, ele já, vamos, papai, espera um pouquinho. Vamos ver se é o último mesmo. Vamos ver se passa mais alguém. De repente o padre, com a chave, né? Para avisar que fechou, né? Mas ele era obstinado, né? Agora, eu acho, assim, pela minha percepção, que ele estava envolvido em tudo. Em futebol, ele jogou bola? Acho que não, né? Acho que não. Eu acho que não, porque ele começou a trabalhar muito cedo, né? Com o nosso acidente. Então o Júnior joga bola, jogou, né? O Júnior jogou bola. Meu pai gostava de futebol. Gostava? Ele gostava. Mas eu acho que jogar, eu acho que não. Eu acho que ele não jogou, não. Tinha o Miguel que jogava basquete. Eu acho que eu tenho quase certeza que ele nunca jogou. Mas ele gostava do futebol, ele participava das... Participava, ele é muito participativo em tudo, né? Em tudo ele era. Pode ver. Ô Mirtz, antes da gente começar, eu falei, eu
eu nunca tive contato com seu pai, assim, eu via de longe e tal. E eu sempre achei ele uma pessoa muito rígida. Ele era. Como que ele era como pai, Ele era muito como pai, ele era muito rígido mesmo, e a gente foi criada nesse sistema dele, de realmente... Por exemplo, lá nas férias, a gente não podia ir no clube de manhã, porque de manhã, mulher não sai de manhã, tem serviço. Entendeu? Minha mãe tinha funcionária que fazia tudo, mas ele não gostava. À tarde um pouco. Então, ele não deixava eu andar de bicicleta. A gente não podia andar de bicicleta. Nunca tivemos bicicleta. Eu, a minha irmã, a Mirley, que somos as mais velhas, né? Aí a gente andava na do Júnior, né? Escondido. Mas não saía na rua também. Então, ele tinha, assim, essa rigidez, né? Que não deixou defeito em ninguém, na verdade. Vocês tiveram a proibição de andar de calça comprida ou não? Ou já tinha passado essa fase? Não, já tinha passado, mas a minha mãe não andava. Porque teve uma época que mulher não usava calça comprida. Minha mãe demorou para andar de calça comprida. A gente não, a gente já tinha passado já. Mas ele tinha essas... Não podia chegar tarde em casa. Ele tinha essa rigidez mesmo. E eu lembro que logo que eu me formei, né, saiu no jornal que eu estava me formando, o doutor Alberto e o doutor Jonas foram lá em casa perguntar se eu podia ir trabalhar com eles lá no Santa Catarina. E no laboratório Denizar, que o Denizar estava arrendado e tal, se eu podia ir e tal. Então eu e o Miceli, que é o meu marido, nós viemos para cá, fomos trabalhar, não tinha problema nenhum. Mas chegou um fim de semana que o Miceli tinha ido para Araraquara na família dele e eu fiquei. E lá em casa o telefone tinha uma extensão, uma na copa e a extensão no quarto dele. Tocou de madrugada, me chamando para eu ir no plantão, atender o plantão lá de Santa Catarina. Aí ele foi lá no meu quarto, me chamou, Santa Catarina tá te ligando. Aí eu falei assim, pai, fala para chamar o Maurício. O Maurício estava lá na Santa Casa. Aí ele falou, tá bom, foi lá. Aí no dia seguinte eu levantei, ele estava lá me esperando para tomar o café da manhã. Aí, tá. Ele falou assim, olha, eu queria que você fosse professor. Você quis ser professor? Não, eu não quis. Você quis fazer farmácia, quis fazer análises clínicas, porque você quis, não foi? Foi. Eu deixei? Deixou. Beleza. Agora, você fez isso porque você quis. Você tem que assumir. Só isso. Falou para ele. Quer dizer, você deveria ter ido. Você tem que assumir o que você fez, porque eu queria que você fosse professora. Nunca mais eu deixei um plantão. Olha, 45 anos dentro de hospital, nunca mais, viu? Que aquilo, assim, foi, assim, mais calmo, né? Sim. Aquilo, para mim, caiu como se tivesse uma montanha, né? Mas foi uma lição, porque nunca mais eu deixei de cumprir o meu dever como profissional. Nunca mais. Então, essa era a rigidez dele. Mas ele brincava com vocês também? Brincava, como todo pai, né? Ele brincava, assim. Porque com os amigos ele era meio brincalhão. Era, até demais, né? Nossa, ele tinha lá em casa uns copos de uísque que era lapidado, que ele mandou fazer furinho. Para a pessoa tomar e cair. Ele achava uma maravilha. Eu ficava com a raiva dele, porque as pessoas ficavam constrangidas porque achavam que estava babando e não era. E a pessoa ia lá, visita, sério. E ele tomando no copo sem furinho, né? E a visita caía e ficava sem graça. Eu ficava numa aflição, sabe? E ele ficava sério? Sério. Aí depois ele contava. Lógico. Mas, ó, se fosse comigo, acho que eu ia bater nele. Mas e como é que foi essa paixão dele pela TV, porque ele fazia esse programa, né? Isso surgiu naturalmente. Surgiu naturalmente e surgiu dele ir para São Paulo fazer compra, como eu te falei. Então ele chegava lá em São Paulo, minha avó morava lá já tinha, né, a televisão. Então surgiu daí que ele começou já a tentar trazer para cá, né? Mas ele demorou muito tempo, porque não tinha nada para cá, né? De televisão. Então,
E ele saía à noite, ele e o Massato, ia para procurar lugar alto para pôr antena. Deixava a gente lá, minha mãe, que a gente pequeno, minha irmã Nenê, a mais nova, a Elza Mara, e sumia. E minha mãe ficava brava, mas ele não respondia, não brigava, mas também não deixava. Ele continuava aí sempre indo atrás até conseguir, né? E ele e o Massato eram os que lideravam. Eram os que mais se interessavam, né? De ir nos lugares. Eu lembro que eles iam ali no sítio do Seu Zico, ali no 27, naquela curva, né? Ali de vez em quando a gente ia junto. Seu Zico eu era um senhor muito legal, assim, conversava com a gente e tudo, né? E às vezes a gente ia junto e ficava lá com ele e tal. Mas no mais não, ele ficava... A televisão era ruim, não pegava nada. E quando pegava, a gente não assistia, porque a gente estava lá assistindo, aí ele ficava assistindo assim, olhando. Aí ele ia lá e mexia na televisão um botão. Aí ele ia lá e mexia na televisão outro botão. E a gente falava, pai, dá licença. Ele estava lá na frente. Porque a televisão não era nada automático, era tudo de botão da cor, o botão entendeu? Não, cor, não tinha cor. Nem tinha, né? Aquele Corria brilho, vertical, o brilho, corria o vertical. Horizontal. A definição de imagem. E a gente quase não assistia, porque ele ficava o tempo todo tentando como que ele ia melhorar e tudo. Mas eu falo, para o pessoal hoje, todo mundo acha... Você sabia, não sei se você sabe disso, que quando começou a televisão aqui em Votuporanga, quem comprava uma televisão tinha que pagar uma taxa, não sei se era mensal ou anual para a prefeitura. Não sei. Isso aí. Por quê? Porque tinha contevo, né? Tinha. A comissão municipal de televisão tinha. Então, essa era uma taxa para bancar. Depois que meu pai já tinha gasto. Isso foi quando começou a pegar, e aqui começou a vender a televisão. Mas antes disso, já, olha, meu pai... Mas esse pessoal comprava televisão? Não sei. Isso eu já não sei. Porque no começo... Não sei. Eu não sei te responder onde comprava, viu? Porque tem uma história que quando chegou a televisão no Brasil, o Chateaubriand e pai, bom, nós vamos inaugurar tal dia, semana que vem. Aí alguém falou assim, mas Chateau, ninguém tem televisão, aparelho de televisão em casa. Vamos passar para quem? Diz que eles foram não sei aonde, compraram aparelhos de televisão, vieram e distribuíram para algumas pessoas. Quer dizer, era uma loucura isso, né? Porque você... Aqui eu não sei. Depois... Às vezes o Massato podia trazer para vender. Isso, eu acho que o Massato vendia, se não me engano. Ele vendia, aprendeu a consertar, de tanto ele fuçar, mexer lá, ele aprendeu a consertar, né? O Massato era um grande técnico de televisão. Ele era mesmo. E aí, eu não sei, mas meu pai, ele... Depois do contevo é porque já estava pegando, né? Aí acho que... Mas antes, com as experiências, tudo foi por conta dele mesmo. E isso demorou alguns anos, né? Demorou muitos anos e a gente... Meu tio cobrava dele, né? Que ele trabalhava pouco e também gastava. Mas ele continuou e... Ele estava certo. Porque ninguém passou fome e a televisão está aí. E ele era um grande líder, né? Ele tinha um espírito de liderança, tanto na família, né, quanto também na cidade, porque era isso que você falou, né? Ele estava em tudo que é lugar, né? Você viu, não trouxe a CESP para cá? Foi ele? Foi ele. Aqui tinha uma companhia elétrica, que era uma caminhonete velha, com o seu Sauel, que ia quando caía o poste, uma coisa assim. Aí eu não me lembro como foi que ele conseguiu trazer a microzina. A microzina. E depois a CESP, né? E quanto emprego não gerou, né? Enquanto não evoluiu e tudo, né? Ele trouxe. E aí eu lembro que o meu avô, esse meu tio Nicola,
quando a gente era criança, eles iam todo dia, passavam na minha casa, pegava eu e o Júnior, meu irmão, e levava a passear, andar a pé na cidade, sabe? E nessa época, eu não entendo bem como foi a circunstância, mas nessa época, meu avô parava, e o tio Nicolau parava em toda esquina para conversar com todo mundo. Eu lembro que meu avô falava assim: onde já se viu vender a companhia elétrica, criticando porque vendeu a companhia elétrica. Eu chegava em casa contando, eu falava: nossa, pai, vendeu a companhia elétrica, onde já se viu? Quem fala isso? Vovô Francisco. Aí ele falava, tio Miguel, olha, ele está falando isso. É, porque tinha a questão A questão de ter... municipal, é nosso. É interessante, né? E teu pai foi envolvido assim com entidade de serviço, maçonaria lá? Maçonaria não, ele sempre foi do Rotary, né? O Rotary de Votuporanga, ele era bem atuante lá no Rotary. E ele, por exemplo, o Dr. João Nussi, ele era vizinho do meu pai, nasceu... Eles têm uns 15 dias de diferença de idade. Minha avó foi ama de leite do João Nussi, lá em Taquaritinga. Meu pai contava que era uma cerquinha assim de pau, né? Que eles moravam. Então eles cresceram juntos lá. Tanto que quando o Dr. João se formou, logo ele veio para cá, para Votuporanga, né? Ele ia todo dia na minha casa. Eles eram compadres um do outro não sei quantas vezes. Eles batizavam e casavam 2 vezes. Uma filha batizou, a outra ele crismou, a outra... Sabe? Eles eram compadres não sei quantas vezes. Ele ia todos os dias na minha casa. Na hora do almoço, conversava com meu pai, trocava ideia, ele era filho único, né? Então ele ia todo dia. Quando o doutor João foi prefeito, meu pai ajudou ele muito. Dalvo Guedes, o João Nussi... Trabalhou muito na prefeitura, mas nunca teve cargo e também nunca recebeu nada, sabe? Era tudo por conta dele e por essa preocupação que ele tinha com o bem comum, né? Ele tinha essa preocupação. E o amor pela cidade, sabe? Um amor que ele tinha por aqui. Porque ele veio para cá Votuporanga foi fundada em 37. Então, ele veio para cá 47. 46, 47, tinha o quê? 10 anos, 48, 11 anos, né? E veio de Taquaritinga, que era já uma cidade boa, uma cidade cheia de imigrante alemão, imigrantes judeus, nessa época tinha até sinagoga lá, ainda deve ter. Então, ele veio de uma cidade que já tinha um certo progresso, que ele absorveu, né? E quis trazer para cá, que é o caso que eu te falei, das louças, da prata, cristal tcheco, entendeu? A Chanel, entendeu? Então, isso tudo, as compras em São Paulo e aquela formação dele, criança, moleque, dentro dessa joalheria Ponzio, relojoaria Ponzio lá de Taquaritinga, e foi que deu para ele essa bagagem. Depois ele foi só... aprimorando, né? Ô, mas você está falando nisso, eu fico imaginando que o seu pai, ele queria investir, fazer essa unidade, mas só na joia. Ele pensava em ter outras empresas fora? Quando ele começou a pensar, foi quando eles compraram a Sonata. Ah, tá. O teu pai, então, teve participação? Teve. Meu pai trabalhava lá na Sonata depois. Ah, é? Ficou o tio Miguel aqui na joia e o meu pai na Sonata. Meu pai ficou lá até morrer. Eu achava que o teu pai tinha ficado na joia. Não, o tio Miguel acabou ficando mais e o meu pai foi lá para a Sonata. Ah, então teu pai também já tinha essa visão Já. de diversificar. Já. Porque até então, como eu te falei, ele começou do menos zero, né? Toda a família dependia dessa loja. Todos trabalhavam ali. Que nem o tio Miguel, que trabalhou uns tempos no Banco Mercantil, meu pai tirou ele para trabalhar lá. Ele queria todo mundo ali. Então, tudo era uma fonte só. Quando foi melhorando, a loja foi indo, foi quando ele conseguiu comprar a Sonata. Aí depois já compraram
a primeira fazenda lá no 27, que hoje é do tio Miguel. Aí dali eles foram progredindo, né? Porque eles foram já diversificando, né? É porque imagina assim, por exemplo, hoje a Joia tem o quê? 3 lojas em Votuporanga? 3 lojas. 3 lojas. Eu sou péssimo investidor, comerciante, empresário. Eu fico imaginando, são 3 lojas relativamente perto. Perto. Pois é. Que diferencial tem? Cada uma tem um diferencial. Tem... A que mais se diferencia é a ótica, lá na Rua Santa Catarina. Porque lá é só óculos. E lá também tem a fábrica de lente. Ah, lá é a fábrica. Lá é a fábrica. E tem a venda. Então, é só lá, é só óculos mesmo. Não tem presente, não tem joia, relógio, nada. Agora, as outras duas... e a primeira loja da Rua Amazonas, que é a loja 1, tem o concerto atrás, lá na casa que a gente morava. A da esquina só tem vendas, presentes e tudo. E a da Santa Catarina é a fábrica de lente, e essa da Rua Amazonas, a loja 1, ela tem o concerto todo. Ô mesmo, não sei se você vai lembrar disso. No começo, buscava lente pronta em São Paulo. Em Catanduva. Catanduva. Quando que se começou? Porque a lente vem em bloco, né? Vem um bloco e você tem que trabalhar e tal. Porque meu pai começou a fabricar porque não tinha lente. ninguém que tinha esse conhecimento. Foi o primeiro. Meu pai começou a fabricar lente. Ele tinha esse conhecimento? Tinha. Lá de Itaquaritinga? Não, lá de Itaquaritinga não. Eu penso que ele pegou em Catanduva depois. Esse conhecimento de como é. De como era. Ele aprendeu em Catanduva. Lá em Itaquaritinga não, porque lá em Itaquaritinga ele era relojoeiro. Ele era relojoeiro. Consertava relógio, né? Mas eu pensei, mas ele montou a fábrica no quintal de casa, no fundo lá da loja 1, a gente morava ali. Ele montou a fábrica ali de lente com o Sidney, que mais ficava brincando com a gente do que trabalhando, e a gente ficava brigando com ele porque ele não trabalhava, contava para o meu pai. Não, olha, mas não, Sidney era uma figura. Sidney, olha, ele é do nosso coração, sabe? Ele era uma figura. Ele era uma figura. E ele comprou as máquinas, era 1960 e pouco. A gente era ainda... Então, quer dizer, o teu pai 10 anos. foi a Catanduva, aprendeu o ofício. Eu acho que ele aprendeu lá. Ou em São Paulo, nas compras. Ele se interessou de fazer essa fábrica, sabe? Eu lembro que ele estava muito... Ele não trouxe ninguém de fora para fazer. Não. Ele aprendeu e passou para o Sidney. E de vez em quando o Sidney ia para algum lugar também aprender fazer alguma curso. Coisa. Alguma outra ótica, fábrica do conhecimento dele, sabe? Sim. Mas ele era um bloco grande e era vidro, né? Hoje é resina, né? Era vidro que você vai... Era vidro. Você vai, tinha 2 máquinas, a esférica e a cilíndrica. Fazia um barulhão, uma sujeira, sabe? Porque tinha tipo de um esmeril. Fazia uma sujeira, ficava com aquele pó porque branco, era tudo né? Com água, para você trabalhar no vidro, era com jato d'água, né? Sim. Então ficava aquela sujeira e tal. Aquela poeira. Mas dava certo, né? Dava certo. Começou no fundo lá de casa. Hoje é ali na rua... Hoje é ali na Santa Catarina. E ali na Rua Amazonas também... É a loja. Também as duas vendem, todas elas vendem. A loja e o concerto atrás, que é a casa que a gente morava. Já era a oficina ali, quando a gente morava, né? A gente morava na parte mais de trás. E agora ela é toda oficina. E ali na Rua Santa Catarina tem a venda de óculos na frente e a fábrica atrás. Sim. E a da esquina só venda. Só venda. Aquela loja da esquina é bonita. Né? É bonita, né? Como é que começou a ideia do Papai Noel lá de fazer? Isso daí é o Júnior e a Elza Mara que inventaram esse negócio. Que já faz alguns anos, né? Faz. Deve fazer mais de 10, né? Acho que mais de 10. Virou atração da cidade. Virou.
E a minha irmã faz questão de continuar, né? E eu acho que ela tá certa, sabe? Lógico. Porque é uma coisa que agora, agora já tá na mão fazer aquilo. Fazer aquela decoração. Não, se não fizer, vamos ser cobrados. É, eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Porque toda. Eu lembro. O MAP em São Paulo fazia essa decoração que era o grande tchan da cidade. Né? Toda cidade tem. Algumas cidades têm essa coisa. Mas você sabe, desde que meu pai montou a primeira loja de venda, que ele decora. Sempre decorou no Natal, na Páscoa, no Dia das Mães. Ele sempre decorou, né? Tinha o irmão da minha mãe, o tio Paulo, que era um artista, né? Então ele já e meu pai já tramavam a decoração e toda a época dessa tinha a loja decorada. Quem é mais antigo vai lembrar. E eram sempre decorações vistosas, sabe? E continua, né? Agora não, só decora no Natal. Eu até vou cobrar lá da Elza Mara. Falei, querida, precisa decorar na Páscoa, no Dia das Mães. Agora eu fico imaginando há quanto tempo antes a Elza Mara e o Júnior, não sei, fico imaginando, porque não pode fazer todo ano a mesma coisa. Tem sempre um Elza diferencial. Mara? Não, eu sei essa resposta. Ela começa a planejar a decoração em março. Ah, é? Agora, em março, Ela já começa a ela pensar. já começa a pensar. Agora, normalmente nessa época, depois do Natal e logo depois do Ano Novo, ela já vai para São Paulo. Eu acho que entre o Natal e o Ano Novo, ela vai para São Paulo. Ali ela anda. Vai em tudo que é shopping, tudo que é decoração, tudo que é lugar que ela conhece, que ela já sabe. Já agora, antes de todo mundo desmanchar. Sim. E movimento é pouco aqui, como lá, então ela já vai e já faz a turnê Já dela vai pegando lá, as ideias. Já, é. Em março, ela já começa a organizar. É uma coisa impressionante. Isso, olha, você achava que não ia conseguir, nós já estamos com o nosso tempo esgotando. Eu espero ter colaborado aí. muito. E eu quero te agradecer a sua presença, né? Porque, é claro, a família Pignatari. Como é que se pronuncia? É Pignatari ou Pignatari? Pinhatari. Pignatari. É Pinhatari, a correta. Mas, Todo mundo fala Pignatari, mas em italiano é Pinhatari mesmo, é Pinhatari. então, família Pignatari importante em Votuporanga. E muito obrigado por ter vindo. Olha, eu que agradeço você ter lembrado da gente. E eu que agradeço a tua paciência de ter algum tempo já que a gente está tentando, né? Hoje Sim. deu certo, eu agradeço demais. Eu estou muito feliz, estou até honrada de ter participado dessas histórias da Que nossa ficaram- cidade, né? Que eu Essas- nasci aqui, nós todos nascemos aqui e a gente vê a cidade crescer, né? Então, eu fico assim... E tem uma história atrás Tem disso. uma história, né? Eu, como sou a mais velha, né? Muita coisa eu presenciei antes dos outros, né? Então, tem alguma coisa até eu tenho para contar aqui para vocês. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Bom, e assim nós encerramos mais um Baú de Votu. E a próxima semana nós estaremos aqui com mais um convidado. Muito obrigado pela audiência. Se você quiser acompanhar os nossos programas, é só você entrar lá no YouTube e colocar Baú de Votu. Você vai encontrar todas as entrevistas que nós fizemos, tá? Muito obrigado pela audiência e até lá.